Olá! Hoje vamos falar sobre os hábitos mais incríveis e surpreendentes dos habitantes dos mares e rios. Por que os peixes entram em hibernação? Por que desligam um hemisfério do cérebro quando dormem enquanto o outro permanece alerta? Por que voltam ao seu estado inicial de desenvolvimento quando veem um perigo, continuando a viver para sempre? Estes e outros fatos estão na nossa lista dos 10 hábitos mais estranhos das criaturas marinhas. Vamos começar. Os cavalos marinhos não se reproduzem como outros animais. O mais surpreendente sobre essas criaturas marinhas é que os cavalos marinhos são produzidos pelos machos. Um cavalo marinho macho tem uma grande bolsa na parte inferior do corpo com um orifício no meio que se assemelha a uma rachadura. A fêmea se agarra a ele e deposita ovos diretamente nessa bolsa. O macho os fertiliza e a pele dentro da bolsa, onde os ovos são colocados, torna-se como uma esponja e se enche de vasos sanguíneos que desempenham um papel crucial na nutrição e desenvolvimento da prole. Em 1 ou 2 meses, novos cavalos marinhos aparecem, sendo uma cópia fiel, mas muito pequena, de seus pais. Essa distribuição de papéis entre os pais leva as fêmeas a competirem pelo interesse dos machos. Embora os sapos não sejam muito atraentes, eles são anfíbios muito sensíveis. Por exemplo, eles percebem as mudanças químicas na água subterrânea e, assim, podem sentir a aproximação de um terremoto muitos dias antes de acontecer. Cientistas chegaram a essa surpreendente conclusão depois que uma colônia inteira de sapos desapareceu de um lago na cidade italiana de Áquila, poucos dias antes de um terremoto devastador. Os sapos de Áquila não são o único exemplo de comportamento estranho de animais antes de um grande evento sísmico. Há muitos casos na história em que répteis, anfíbios e peixes demonstraram comportamento incomum antes de um terremoto. Os pesquisadores agora precisam aprender a usar o comportamento dos animais para prever desastres naturais. As águas-vivas Turritopsis se adaptaram para viver para sempre. Cientistas do Instituto Marítimo Smithsonian chegaram a essa incrível conclusão. Claro, não há imortalidade absoluta, pois é fácil destruir uma criatura tão pequena. No entanto, essa espécie, quando enfrenta condições desfavoráveis, retorna ao estágio inicial de seu desenvolvimento. A campânula em forma de guarda-chuva e os tentáculos param de crescer e, em vez disso, o corpo adquire brotos e pólipos alimentares aparecem neles. Em outras palavras, se a Turritopsis sente que sua vida está em perigo, ela simplesmente retorna à sua juventude e começa a crescer novamente. Não há outra criatura assim na Terra. Agora, os cientistas estão ativamente tentando identificar o gene que permite que a água-viva retorne ao estado primitivo. Se tiverem sorte, poderão experimentar a modificação genética em organismos mais complexos. Você gosta da ideia de voltar à infância para evitar uma situação difícil? Alguns dos animais marinhos mais incríveis são os golfinhos. Embora vivam na água, precisam de ar para respirar, então nadam até a superfície para respirar. Depois disso, podem passar de 10 a 15 minutos debaixo d'água. Ao mesmo tempo, sua pele é muito sensível para ficar sem água por muito tempo, então não podem se dar ao luxo de dormir enquanto nadam na superfície. Eles também não podem dormir debaixo d'água sem ar. Então, como eles dormem? Por um tempo, pensou-se que os golfinhos não precisavam descansar, mas não muito tempo atrás, o mistério foi resolvido. Como é sabido, ambos os hemisférios do cérebro humano e animal se desligam durante o sono, mas não com esses mamíferos. Seus hemisférios esquerdo e direito alternam o sono, enquanto um está descansando, o outro está acordado e controla o corpo do animal, garantindo que nade até a superfície quando precisar obter oxigênio. Em 1h30, os hemisférios trocam de função. Esse meio sono permite que os golfinhos recebam o oxigênio necessário, caçando peixes pequenos e vigiando o perigo. Uma característica única dos escorpiões é que eles brilham sob a luz do luar ou luz ultravioleta. Até agora, ninguém sabe exatamente por que eles brilham, considerando que esse brilho não é seguro para os escorpiões. De fato, os escorpiões caçam à noite e, também à noite, as criaturas que se alimentam de escorpiões os caçam, como corujas e alguns roedores noturnos. É por isso que o brilho dos escorpiões no escuro não é a melhor tática de sobrevivência. Parte da resposta reside nos olhos dos escorpiões, que são mais sensíveis à luz verde azulada. Talvez sua capacidade de brilhar no escuro tenha evoluído para que pudessem se notar.
Há também a teoria de que os escorpiões são como criaturas das profundezas do mar que atraem presas com bioluminescência. Os bivalves também respondem de maneira incomum às condições adversas. Em resposta à poluição ou a algum objeto estranho que tenha caído em sua concha, eles formam uma pérola. De fato, a formação de pérolas é uma reação protetora do organismo do molusco à irritação. Quando qualquer corpo estranho entra no manto ou fica entre o manto e a concha, o manto produz nácar, envolvendo-o em camadas e, assim, isolando-o do corpo, fazendo crescer uma futura pérola brilhante. A expressão como um peixe fora d'água não se aplica ao próximo espécime. Estamos falando do peixe pulmonado, que tem tanto respiração branquial quanto pulmonar. Estima-se que, usando as brânquias, o peixe recebe apenas 2% do oxigênio necessário, enquanto os restantes 98% vêm da respiração pulmonar. O peixe pulmonado tem outra característica única, a hibernação. Eles entram em hibernação no início da estação seca ou quando rios e lagos começam a secar. Dependendo das condições, passam de 6 a 9 meses em hibernação sem água. O recorde de tal estado foi registrado em condições experimentais. O peixe estava em hibernação por mais de 4 anos sem água, sem consequências prejudiciais. Esses raros peixes vivem apenas nas águas doces da África tropical. Uma estrela do mar atraente e completamente inofensiva é, na verdade, um predador. Seu sistema digestivo começa com uma boca larga e redonda que pode se estender e absorver grandes presas. Em seguida, toda a parte central do disco é ocupada pelo estômago, que pode se virar através da abertura da boca e envolver completamente a vítima. O processo digestivo da estrela do mar é um exemplo incrível de progresso evolutivo, especialmente considerando a primitividade dessas criaturas em outros aspectos. O peixe cego de caverna tem um ritmo biológico único de 47 horas. Todos os animais e plantas, e até alguns tipos de bactérias, têm um relógio biológico determinado pelo ritmo diário de suas vidas. Esses ritmos determinam quando dormir e quando ficar acordado. Mas como os diferentes tipos de animais, cegos de nascença e que passam toda a vida na escuridão total, determinam esse ritmo? Um deles é o peixe cego de caverna, que vive em reservatórios subterrâneos no deserto da Somália. Acredita-se que ele foi para o subsolo há 2,6 milhões de anos e, se tinha um ritmo de 24 horas, isso há muito foi esquecido. Esse peixe não tem mudança de dia e noite e ajusta seu relógio interno de acordo com seu horário de alimentação, tendo assim um dia de 47 horas. O genete é um pequeno animal parecido com um gato, nativo do norte da África. Embora seus territórios possam se sobrepor, os genetes são solitários e passam a maior parte do tempo sozinhos. Mas isso não é sempre o caso. No Parque Lulu Anfali, na África do Sul, um genete não só fez amigos incríveis com outros animais, mas também andou nas costas deles. Todas as noites, câmeras projetadas para rastrear a população de rinocerontes negros registravam algo estranho. Um dos genetes locais gostava de andar nas costas de grandes herbívoros que compartilhavam seu território. A razão para esse comportamento nunca foi detectada. O genete não dá preferência a nenhum rinoceronte específico, montando diferentes rinocerontes e búfalos, sem tentar usá-los para se locomover. Muitas aves se empoleiram em grandes ungulados, mas, nesses casos, o propósito das aves é óbvio: elas obtêm comida grátis e seu veículo se livra de parasitas irritantes. O genete monta os animais sem razão aparente, exceto para obter prazer com o passeio. Animais que vivem em grupo precisam assumir a liderança e tomar certas decisões, mesmo que seja um cardume de pequenos peixes. Eles também decidem em que direção nadar ao enfrentar um predador, onde parar para se alimentar ou quando e onde migrar. Qual é o mecanismo de suas ações? Um estudo recente mostrou que, muitas vezes, os peixes seguem uma regra bastante simples: antes de tomar uma decisão, observam as ações de seus parentes mais experientes e corajosos e os imitam. Por muito tempo, não se sabia como os peixes escolhiam a direção de sua migração. Observações recentes mostraram que formam cardumes liderados por vários espécimes experientes que sabem quando e onde encontrar comida.
À frente do cardume, muitas vezes há pequenos peixes, provavelmente porque estão mais famintos e precisam de mais comida do que os outros. Recentemente, biólogos americanos descobriram que um peixe chamado bodião tem um hábito bastante incomum durante o período de acasalamento: eles se revezam e mudam de sexo. O bodião é um hermafrodita sincrônico, ou seja, cada espécime pode simultaneamente produzir células sexuais masculinas e femininas. Os peixes dividem o caviar em porções separadas e, durante o dia, revezam-se para desovar, ao mesmo tempo em que mudam de sexo, tornando-se machos ou fêmeas por um certo período para fertilizar os ovos uns dos outros. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e até a próxima.